Olá, olá pessoal, estamos começando o nosso segundo bloco dos estudos sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Primeiro bloco, tratamos acerca da natureza jurídica da LINDB, identificando qual é o seu objetivo, qual é a sua finalidade. Identificamos também a estrutura da LINDB, o que nós encontramos neste decreto-lei, e tratamos o primeiro artigo, que diz respeito à vigência, né? Prazo de vacatio legis, modificação da lei que ainda não entrou em vigor, modificação da lei que já entrou em vigor, e esta análise fizemos em comparação com a Lei Complementar 95 de 98. Agora nós seguimos a nossa jornada para o artigo 2º. Artigo 2º que nos traz o princípio da permanência, ou princípio da continuidade da lei. Pelo princípio da permanência ou princípio da continuidade, temos que, em regra, uma lei permanece em vigor até que outra lei a modifique ou revogue. Pelo princípio da permanência ou da continuidade, temos que, em regra, uma lei permanece em vigor, permanece a produzir os seus efeitos, até que outra norma, outra lei, a revogue. Essa regra ela pode ser excepcionada, é certo que sim, vez que, excepcionalmente, existem leis chamadas de leis por prazo determinado, ou leis de vigência temporária. Ok? Vem para o texto. Artigo 2º da LINDB, não se destinando à vigência temporária. Está aí a exceção. Né? Uma lei orçamentária, por exemplo, né? Ela é de vigência temporária. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. A lei terá vigor até que outra, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Isso é o que chamamos de princípio da permanência. Princípio da permanência. Ok? Então, salvo lei de vigência temporária, a lei ela permanecerá em vigor até que outra a modifique ou revogue. Então, nós vamos tratar sobre as formas e as espécies de revogação. E aí, primeira classificação que nós temos de revogação é quanto à extensão. Quanto à extensão, se a nova lei revoga totalmente a lei anterior, nós estaremos diante de uma abrogação. Abrogação. Abrogação é, portanto, a revogação total. Para você não confundir, lembre-se, abrogação absoluta. Abrogação é a revogação total, ab de absoluta. A lei anterior foi totalmente fulminada. Agora, se a nova lei revoga partes da lei anterior, não revoga a lei anterior na sua completude, não. Revoga partes da lei anterior, então estaremos diante de uma derrogação. Derrogação. Uma revogação parcial ou
para te ajudar a lembrar o significado, uma revogação de algumas partes. Algumas partes. Ok? Quanto à extensão, a revogação pode ser uma abrogação. Revogação total, absoluta. Ou uma derrogação. Revogação parcial. Revogação de algumas partes. O Código Civil de 2002, ele abrogou o Código Civil de 1916. Correto? Inclusive, isso está informado no próprio texto, lá nas suas disposições finais. A entrada em vigor do Código Civil de 2002 revoga totalmente o Código Civil de 1916. Então, uma abrogação. Só que o mesmo Código Civil de 2002 revogou a primeira parte do Código Comercial. Primeira parte, derrogação. Revogação parcial. Ok? Quanto à extensão, portanto, são as duas espécies. Quanto à forma, o texto do parágrafo 1º, artigo 2º da LINDB, vai nos apresentar 3 formas de revogação. Então, quanto à forma, aqui nós podemos, lendo o texto do parágrafo 1º do artigo 2º, identificar 3 espécies. Veja lá, a lei posterior revoga a lei anterior quando expressamente o declare. Quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, a lei posterior revoga a lei quando 1. Expressamente o declare. Quando 2. Ser com a lei anterior, for com a lei anterior incompatível. E 3. Quando regular inteiramente, vou até dar foco aqui, ó, inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Ok? Perfeito. Então, nós temos 3 formas de revogação. Revogação expressa, que é aquela taxativamente prevista. Primeiro ponto aqui. Revogação tácita, que é a revogação por incompatibilidade. E 3, a revogação por inteira regulamentação. 3 formas. Quanto à extensão, 2 espécies. Abrogação, revogação total. Derrogação, revogação parcial. Quanto à forma, 3 espécies. Revogação expressa, que é aquela taxativamente determinada pela nova lei. Nova lei informa expressamente que revogou o Código Civil de 16. Revogação expressa. A lei nova informa expressamente que revogou a primeira parte do Código Comercial. Revogação expressa. Segunda espécie, revogação tácita, que é a revogação por incompatibilidade. Né? Textos do novo Código Civil são incompatíveis com alguns artigos da lei de condomínio. Então, tais artigos da lei de condomínio, incompatíveis com o Código de 2002, tacitamente revogados. Mas também podemos ter uma revogação por inteira regulamentação. Ok? Cuidado com esse pedaço, por isso que eu grifei aqui de 2 cores.
Se a nova lei regulamentar inteiramente a lei anterior, esta estará revogada. Não interessa se o texto da lei anterior é ou não compatível com a nova. Se a nova lei revogar, ou melhor, se a nova lei regular inteiramente a matéria da lei anterior, a lei anterior está revogada. Regular inteiramente. Professor, por que você está repetindo tanto isso? Pelo seguinte, parágrafo 2º do artigo 2º também vai nos trazer a seguinte informação. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Você percebeu o detalhe? Pessoal, muito, mas muito cuidado com isso. Parágrafo 2º do artigo 2º. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Então, se a lei nova trouxer artigos que são compatíveis com a lei anterior, permanece as duas. Se a lei nova trouxer dispositivos legais compatíveis com a lei anterior, permanece as duas, salvo se a lei nova regulamentar inteiramente a matéria. Percebeu a relação? Percebeu? Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Princípio da permanência, da continuidade. A lei posterior revoga a lei anterior, quando expressamente, revogação expressa, o declare. Quando seja com ela incompatível, revogação tácita, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Se a lei nova não regular inteiramente a matéria e as suas disposições gerais ou especiais forem a par, ou seja, compatíveis com a lei anterior, as duas permanecerão. Perfeito? Próximo ponto. Vamos lá, então. Seguir. Cuidado com esse detalhe, hein, pessoal? Se a lei nova for incompatível, não interessa se ela regula tudo, não regula tudo. Aquelas partes que forem incompatíveis, a lei anterior será tacitamente revogada, nas partes que forem incompatíveis. Ok? Agora, mesmo que não haja incompatibilidade nenhuma, se a lei nova regular tudo, eu disse tudo, a anterior estará revogada por inteira regulamentação. Se a lei nova apresentar... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos, mas o propósito desse vídeo no YouTube ele é para divulgar o nosso trabalho, para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital. Esse curso aqui você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula,
30% da aula. Se você quiser assistir os 70% restantes, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, tá? Deseja ainda estudar pelo nosso Personal Coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter. E como disse, aqui tem um conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.